Hoje live com convidada super especial. Vou esperar o pessoal chegando, mas o tema aqui que a gente vai falar hoje é muito interessante, né? Oi, Isabela! A Glaucia já tá aqui, que legal! A gente vai falar sobre um tema que na época que eu comecei o meu processo aí, tirando o glúten, nossa, eu nem sabia do que se tratava. Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu vou chamar. Oi, Gláucia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que realmente vai ajudar muita gente. Como eu estava falando, né, Gláucia, no início eu não sabia nem o que significava o termo doença celíaca, o que era, né, essa sensibilidade ao glúten. Então, tudo isso eu acho que traz muita confusão e com certeza vai trazer aí muita clareza para quem está nesse processo e também a gente vai esmiuçar aí algumas questões muito importantes, né? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, porque muita gente aqui não te conhece, né? E é sempre bom saber um pouco mais. Tá joia. Boa noite, Kátia, de novo. Boa noite, pessoal. Eu sou Gláucia, eu sou nutricionista funcional, atendo aqui em Belo Horizonte e agora com essa pandemia me possibilitou também fazer atendimentos online, então tenho atendido não só aqui, mas pessoas de variados lugares, né, várias cidades. E estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a doença celíaca, essa diferença que existe entre a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca. Achei o tema super relevante e importante dentro de uma prática que eu tenho aí quase que diariamente, né? Que eu atendo vários celíacos, vários pacientes também que têm essa sensibilidade. E já tem aí um tempo de estrada nesse assunto, até por uma experiência pessoal. Então, assim, eu falo que, graças a Deus, né, já existem pessoas como a Kátia também com esse olhar, né, com esse objetivo sempre de ajudar e trabalhar junto, porque a gente precisa, né, de ter essa troca de experiências. Isso é super importante, né? Então, essa sou eu. Se vocês tiverem alguma pergunta aí também, né, que quiserem fazer, estamos aí, né, Kátia? Sim, e gente, olha, realmente assim, eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite, né? Porque realmente é uma coisa muito interessante. Quando a gente sente na pele, né, Glaucia, a gente consegue, como a gente conversou, poder trazer um caminho mais limpo para você, uma trilha para quem está começando nessa estrada, poder caminhar. E isso, gente, olha, é ouro, né? O que a gente vai falar aqui, na época que eu comecei, eu encontrava essa clareza, né? Não sei você também, né, Glaucia? Era assim, era muito, muito nebuloso o processo. Então, para a gente trazer isso aqui, realmente vai ajudar muitas pessoas a entenderem e até pessoas que podem estar aqui, de repente, pensando em abrir um negócio e ter produzir, né? De repente, um negócio que tenha comida inclusiva, para entender também que é essa sutileza, essa delicadeza, porque muitas vezes uma pessoa, né, passar mal por uma coisa que ela comeu, nessas situações, tanto com a sensibilidade ao glúten, quanto com a doença celíaca, é uma coisa que é muito fácil de acontecer, né? Quando a gente não tem esse olhar e também não tem essa compreensão. E isso, gente, fundamental. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, né? Primeiro, para a gente entender o que é sensibilidade, qual é a diferença dessa sensibilidade ao glúten e a doença celíaca, e como a gente consegue perceber isso na nossa prática, né? E quando você chega um paciente que tem alguns sintomas, como que você orienta? Porque eu converso, eu já postei várias vezes, eu parei por exclusão um mês, e foi o primeiro mês que eu não tive que parar no pronto-socorro por conta de enxaqueca. Era normal, era assim, uma coisa normal, eu já sabia. Todo mês tinha pelo menos 2 dias que eu tinha uma crise que eu não dava conta. E aí eu vi que realmente, né, o quanto o alimento ele pode ser o nosso remédio ou a nossa criptonita, né? Pode ter esses dois lados. Então, para a gente entender e ter essa clareza aí no processo, vou deixar com você aí.
Isso. Na verdade é o seguinte, eu vou começar pela doença celíaca, que é, vamos dizer assim, o grau mais sério do problema, né? A doença celíaca ela é uma doença autoimune. O que significa isso? É quando o seu sistema imunológico ele ataca, ele perde essa capacidade de te defender de alguma coisa externa e ele começa a atacar o seu próprio organismo, né? Seja um órgão ou outro. No caso da doença celíaca, isso acontece no intestino. Então, o que provoca todo esse ataque no intestino? É a presença do glúten. Tá? E o glúten a gente encontra no trigo, no centeio, na cevada, no malte. E até então, antes se falava pela aveia, mas a aveia, na verdade, não tem glúten. Ela, se considerava com glúten pela questão da contaminação, porque a aveia ela era produzida na indústria nos mesmos maquinários onde se fazia farinha de trigo, né? Todos esses que eu já falei aqui. Então, por essa questão da contaminação, o processo é muito sério. Então, qual o cuidado que a gente tem em relação à doença celíaca? Não tem ainda um tratamento, a não ser a dieta. Não tem medicação que resolva. Né? A gente tem várias ferramentas aí no dia a dia para ajudar a melhorar e dar esse conforto, né? Para cicatrizar mais esse intestino, reduzir o processo inflamatório, modular essa imunidade para poder evitar todo esse processo, mas realmente a isenção do glúten é o que faz esse processo acontecer. Tá? Ela tem uma questão genética também associada, mas não quer dizer que quem tenha o gene que vai ter a doença, então o exame genético ele não diagnostica, e o diagnóstico é feito por, inicialmente, alguns exames de sangue, onde a gente faz a dosagem de alguns anticorpos, mas o que realmente define é a endoscopia, é ela que fecha o diagnóstico, né? E tem que ser uma endoscopia feita por um profissional preparado e com esse olhar preparado para a questão celíaca, porque tem que ter uma quantidade de biópsias, né, de amostras maior para que seja feita essa biópsia na região aí do duodeno, que é aquela parte que fica logo após o estômago. A gente tem absorção da maior parte dos nutrientes que a gente consome. Então, feito isso, a doença celíaca ela já é reconhecida, assim, antigamente se falava que era uma coisa muito rara, mas hoje a gente já percebe que uma a cada 100 pessoas, elas são celíacas. E muita gente tem e não sabe, né? É super subdiagnosticado. E a sensibilidade ao glúten não celíaca, a pessoa tem os mesmos sintomas, geralmente quando ela tem contato com glúten, ela se sente muito mal, né? E assim, a gente tem mais de 300 sintomas associados, então às vezes isso também confunde muito e por isso até né, essa dificuldade de diagnóstico. Não é só sintoma digestivo que acontece, apesar do ataque ser no intestino, né? Porque o intestino ele interliga aí o organismo como um todo, né? Entra tudo por ali, né? Nutriente entra por ali e o que é sujeira também, que não for legal, acaba entrando, né? Muita coisa por ali. Então, ele é uma porta de entrada enorme. E as pessoas que têm a sensibilidade, geralmente elas têm todos esses sintomas, mas quando elas fazem os exames, eles não fecham o diagnóstico, né? E o que é importante ressaltar é que tanto a doença celíaca como a sensibilidade, elas já têm um código, né, daquele CID, ela já tem já aquilo definido, então realmente, se precisar de um atestado médico, alguma coisa assim, já tem aquele código para colocar. E não quer dizer que a doença celíaca, por ser um grau já autoimune, bem severo, que os sintomas são piores em algumas pessoas. Eu tenho pacientes que têm a sensibilidade e que eles têm muito mais sintomas e queixas quando tem contato com glúten, quando tem algum grau de contaminação, do que celíaco. Eu tenho celíaco assintomático, né? E eu falo que a contaminação, quando a pessoa tem algum sintoma, é muito ruim passar mal. É claro, péssimo, né? Mas é um sinal de que realmente alguma coisa entrou e que não deveria ter entrado. Porque quando a pessoa não tem sintoma, o intestino vai lesando e a pessoa não percebe. A gente só percebe naquela endoscopia de rotina, que é feita aí a cada 2 anos, ou dependendo do caso, anualmente, né? Então, dependendo do paciente. Então, a diferença é muito essa, assim, né? Uma é autoimune, a outra não, mas não quer dizer que uma pessoa que tenha sensibilidade ao glúten não celíaca não possa se tornar um celíaco. Por isso é necessário acompanhamento. Ah, que interessante, Glaucia, porque então quer dizer que assim, talvez, né, pensando nesse processo, uma pessoa que já é diagnosticada com a doença celíaca, ela se cuide mais, né? Então ela tenha um olhar, talvez, né? Lógico, a gente sempre fala, né? Todas as pessoas que chegam para mim, eu sempre falo, gente, vocês têm acompanhamento médico de um nutricionista, porque assim, como a Glaucia falou, precisa de uma pessoa que tenha esse olhar,
que realmente tenha a certeza, né, de como conduzir o tratamento, porque muitas vezes a pessoa fala assim, pode comer qualquer coisa, você só tem sensibilidade. Quantas vezes em viagem as pessoas perguntavam para mim, mas você é celíaca? Eu falei, não, eu tenho sensibilidade ao glúten. Então é frescura. E não é assim, gente, não é assim, não é porque a gente não tem um diagnóstico com uma doença autoimune, que é uma sensibilidade que pode comer pão com glúten manhã, tarde e noite, às vezes até mais vezes do que deveria, porque, tudo bem, eu não tenho essa doença. E às vezes também, né, a pessoa acha que não tem nenhum problema. Quantas vezes as pessoas falaram para mim que você parou 30 dias de comer e é por isso que agora você tem sensibilidade ao glúten. E não é isso, né? Isso só mostra que realmente meu corpo não tolera esse tipo de alimento. É importante também o pessoal ter em mente que evitar, né, realmente evitar ao máximo de fazer a retirada do glúten sem fazer os exames antes. Por quê? A partir do momento que você retira o glúten, as vilosidades, que são aquelas estruturas que a gente tem no intestino, onde a gente tem absorção dos nutrientes, elas tendem a regenerar, que é isso aí que a gente espera, né, com a questão da retirada do glúten da dieta. Então, quando a gente retira isso aí regenera, no momento da endoscopia, no momento de fazer os exames, eu posso ter um falso negativo. Então, é uma pessoa que às vezes é celíaca, por uma retirada aí, né, que foi feita antes da hora, antes de terminar realmente o rastreamento, o exame não pega, então ela acha que não tem, continua consumindo, e aí os problemas vão surgindo, porque como é uma doença que atrapalha a absorção de todos os nutrientes, a gente percebe com muita frequência aquelas pessoas que têm uma anemia crônica, que têm uma osteoporose muito cedo, mulheres inférteis, né? Então, assim, além de problemas articulares, problemas de déficit de atenção, né? Hiperatividade, outras doenças autoimunes. Então, só vai surgindo problema em decorrência de falta de nutriente. E aí o estrago é grande, porque repercute no corpo como um todo. E eu realmente assim, né? Eu não sabia dessa questão. Então, além dos exames de dosagem de sangue, fecha o diagnóstico com endoscopia. E aí precisa ser um profissional que realmente esteja investigando isso, né? Então tem que realmente tomar esse cuidado, porque às vezes, se não investigar, a pessoa pode também falar, não tenho esse diagnóstico, mas eu tenho esses sintomas. Então aí acaba caindo para uma síndrome do intestino irritável, né? Porque É onde a gente acaba indo. acredito que muitos casos de síndrome de intestino irritável, inclusive vários celíacos, né? Porque às vezes tem alguns casos onde a gente coloca o paciente no desafio do glúten. O que é isso? Ele tem que ingerir uma determinada quantidade de glúten por pelo menos 3 meses, porque aí vai lesar de fato aquele intestino, né? Então, assim, 3 meses é um tempo médio, tá? Isso aí pode variar para repetir o exame e ver se realmente é. Só que quando a pessoa já tirou e ela já melhorou, dificilmente ela vai tolerar 3 meses passando muito. Não dá. E aí é onde muitas vezes a coisa se perde. Então, é onde a Sim. gente fala também, a pessoa que também tem a sensibilidade, ela não só tem que ter cuidado com a retirada do glúten, assim como o celíaco, mas com essa contaminação cruzada do ambiente, né? E esse cuidado que a gente precisa ter com os utensílios, com o ambiente mesmo onde tem qualquer manipulação de glúten, com os eletrodomésticos que ela for usar, né? Então, nada disso pode ter contaminação ali, contato com o glúten. Não é simplesmente, comprei um produto que estava escrito sem glúten na embalagem, mas eu vou assar, por exemplo, aquele pão num forno onde eu asso coisas com glúten, né? Isso é um processo de contaminação que não pode acontecer. Então, além da dieta, o cuidado ele é maior e ele existe o engajamento não só da pessoa, mas de quem está em volta, às vezes da família, dos colegas de trabalho, né, das pessoas, do convívio social, porque todo mundo tendo que entender um pouco da situação para que não haja problema, né? Para quem tem tanto a doença celíaca quanto a sensibilidade. É uma coisa bem interessante que você falou, né? Porque primeiro é uma aceitação da própria pessoa, né? Porque é super desafiador. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, de como a gente começa esse processo de tirar o glúten da dieta, porque não é uma coisa assim fácil. Quem falar que é fácil tá mentindo. E manter uma alimentação saudável e ainda a família ter que
também participar desse processo, né? Porque é uma aceitação do paciente e também da família. E aí, quando a gente vê muitas pessoas, né, que tiram sarro, que acham que não considera, e exatamente isso que você falou. Muitas pessoas, quando eu ainda fazia, né, pratos e pães para vender, elas me perguntavam por que eu não vendia uma pessoa que era celíaca. E eu colocava lá que tinha poderia ter contaminação cruzada e não era seguro. Por quê? A cozinha, gente, precisa ser totalmente esterilizada. Ela precisa, as pessoas precisam entender que assim, o lugar que manipula o glúten fica contaminado. E realmente fica contaminado. Então, eu já tive casos de conhecer pessoas que passavam mal só a pessoa abrir o saco e ter ali o glúten, ela começava a espirrar, ficava com a pele toda vermelha. Então, não é uma coisa assim simples. E aí, se você olhar, a maioria dos restaurantes, eles colocam, os restaurantes sérios, né, que a gente encontra pessoas que têm consultoria sobre isso, que realmente levam isso a sério, eles colocam, né, olha, não é seguro para celíaco. Por quê? Às vezes ele compra tudo embalado, ele até não usa glúten, que é o meu caso aqui, eu não consumo glúten, né, aqui em casa, porém, para você ter certeza, você tem que ter laboratório que certifica isso para você. Você tem que levar o seu alimento para análise. Ah, a Glaucia travou para mim. Ah, voltou. Não, voltou. Você deu uma travadinha, mas voltou. E tudo isso, então é uma coisa muito séria. Não é uma coisa assim que é só você decidir pronto, né? Então é realmente um processo aí que envolve o engajamento de todo mundo da família mesmo, né? É, E dos amigos, porque é isso, né? não, com certeza. E você tocou num ponto importante que é isso também. Hoje a gente vive uma realidade onde muita gente tira o glúten para emagrecer, né? Se tornou, assim, uma dieta da Não moda. é dieta. E é aquela coisa, a pessoa, quando ela entra nessas, ela consome num dia, não consome no outro, cansa daquela dieta, volta, sai fora, né? E ela não se preocupa realmente com essa questão de contaminação, né? Mas o celíaco realmente precisa de ter essa garantia. Então, com essa questão do modismo, muita gente começou a fazer produtos sem glúten para vender e sem ter essa ideia da contaminação e o risco, né, que a pessoa pode colocar o celíaco, né? É um risco de vida mesmo, porque a partir do momento que você vai destruindo cronicamente esse intestino sem recuperação, se a pessoa não tem nenhum sintoma, é extremamente perigoso. Então, assim, eu até tenho muito esse cuidado de indicar a pessoas, né, que vão trabalhar com produção de coisas sem glúten, porque tem pessoas que tanto atendem celíacos, como aquelas que não atendem celíacos Não nem entendo. idade, mas atende a esse grupo que faz a retirada aí, também não leva a coisa tão a sério como deveria, mas que pelo menos, assim, informa, né? Falou, realmente não dá para atender um celíaco. Precisa ter, vamos dizer assim, essa honestidade de realmente falar. Né? Não tenho condição de atender um celíaco, né? Porque com certeza É, vai estar ajudando essa pessoa. e ter essa clareza, né, e honestidade de colocar realmente o que tem ali. Quais são os ingredientes que tem ali? Que é outra coisa que quando eu comecei a tirar o glúten da minha alimentação, eu fiquei, assim, extremamente assustada. Porque eu comecei a ler os rótulos. E foi, assim, um choque para mim, de verdade, assim, eu nem pensava em fazer comida e estudar gastronomia, mas, assim, foi um choque porque eu vi, né, assim, primeiro que tinha coisa que eu não sabia nem o que era. Segundo, que a ordem dos alimentos. Então eu olhava eu falei assim, não, mas espera aí, isso aqui é sem glúten, mas o primeiro ingrediente que está aqui é açúcar. E aí tem um monte de farinha só refinada. E aí também essa história, né, de moda, de dieta, de pessoa. Então, assim, gente, é muito sério. A gente precisa pensar quando a gente vai mudar a nossa alimentação, pensar no global, né? Não é só trocar um item pelo outro. Mas eu sempre coloco muito essa intenção quando eu faço as minhas receitas, quando eu penso nessa questão de agregar o funcional nas receitas, que vamos comer uma coisa sem glúten, mas o que eu posso agregar de realmente funcional para o meu intestino, de coisas que vão ajudar na minha alimentação, trazer mais saciedade, trazer mais energia,
né, melhorar o meu intestino, né? A gente se conheceu no Mastermind da Microbiota, o Márcio está aqui também prestigiando a gente. Oi, Márcio, tudo bem? E Mas, aí, a gente estudou tanto sobre isso, né, Glaucia, que não é uma coisa simples, não é só pegar 6 e trocar por meia dúzia, às vezes até mais que meia dúzia, porque chega a ser uma coisa até cruel, né? De falar assim, olha, tirar o glúten, só tirar o glúten está resolvido o seu problema. Não é assim. tanto não é, quanto a gente fala que a gente atravessou e ainda atravessa um momento que é o seguinte: as pessoas tendem, quando descobrem, né, que tem que fazer a retirada do glúten, elas não querem mudar o hábito alimentar que elas têm. Então, elas, tudo Esse é aqui o ponto. com glúten, elas querem fazer a versão sem glúten de qualquer forma. Então, a orientação que a gente passa sempre é que ela tem que se abrir também para novas opções. É claro que muita coisa é possível de adaptar, muita coisa a gente consegue fazer aí quase que igual, mas a gente precisa pensar também na qualidade nutricional disso, né? A gente tem muitos produtos, inclusive, que são vendidos no mercado, que são repletos de conservantes, que vão interferir negativamente nessa microbiota do intestino, né? Essa microbiota, eu falo que assim, ela é um excelente patrimônio que a gente tem que cuidar dela com muito carinho e amor, né? Porque uma microbiota boa hoje em dia é muito, gente, na saúde, vocês não têm ideia, né? Então, não adianta trocar. Se você tinha hábito também de comer tranqueira com glúten, passar para tranqueira sem glúten, né? Porque hoje a gente tem no mercado biscoito recheado sem glúten, né? Nossa. Pães aí que não são legais. Essa questão dos rótulos, ela é super importante. Por quê? Para quem não tem ideia, essa sequência que aparece dos ingredientes, ela mostra daquilo que tem mais aparece primeiro, para aquilo que tem menos que aparece depois. Então, quando a gente pega alguma receita aí, ou algum produto que tem aquela quantidade imensa de polvilho, amido de milho, farinha de arroz refinada, né? E por aí vai, açúcar, né? Aquele tanto de farinha refinada, mas no rótulo vem escrito assim, contém linhaça, contém chia, contém quinoa, né? E aquilo ali é tão no final da lista de ingredientes que não é significativo, né? Mas o rótulo ele pode enganar muito nesse sentido, porque de um lado vem escrito que ele contém aquilo tudo, você acha que vai ser um produto super saudável, e quando você vai ler a lista dos ingredientes, você fica horrorizado de ver a qualidade daquilo. Então, hoje a gente vê, inclusive, a quantidade de pessoas que também têm diabetes, além de doença celíaca, e eu acredito que pode ser sim por uma questão genética, autoimune, uma série de coisas que a gente já vê, que realmente é explicado, mas também por esse consumo excessivo de farinhas refinadas para tentar compensar aquela falta do glúten e manter aquele sabor, né? Então, é hora sempre de abrir a mente para sabores novos, preparações novas, né? Tratar desse intestino. Não adianta eu ficar comendo um pão cheio de conservante que só vai detonar minha microbiota no intestino que já está inflamado, né? Eu ficar ingerindo esse tanto de farinha refinada que é super inflamatória e simplesmente por retirar o glúten, porque eu posso até recuperar por um lado, mas por outro eu vou ganhar peso de uma forma não saudável e eu vou gerar um processo inflamatório que, querendo ou não, inflama inclusive o intestino. Então, eu não melhoro 100%. Então, essa conscientização ela é super importante. E ter esse olhar, né, que você tem, que eu acho super bacana, assim, de realmente de agregar sabor, de agregar saúde, de melhorar a questão nutricional da preparação, além da retirada do glúten, faz toda a diferença. A gente realmente precisa de pessoas como você no mercado, porque a gente ainda tem muito para caminhar. Tem, né? Ai, obrigada, Glaucia. Mas olha, eu fico mesmo pensando que talvez isso tenha partido porque faz parte da minha experiência, né? De repente, se eu fosse focar, porque, gente, é muito isso que você acabou de falar. Às vezes a pessoa, ela quer simplesmente ter o mesmo alimento, então é uma batalha das indústrias, de todas as pessoas que trabalham ali naquele produto para trazer o mesmo aspecto para aquele pão, para aquele bolo, para aquela bolacha recheada, só tirando o glúten. E aí, que a gente, né? Eu, quando produzia meus pães para vender, e quem faz essa parte mais artesanal, a gente percebe, primeiro, para eu produzir uma coisa muito parecida sem glúten, eu vou ter que apelar para uma coisa muito barata.
Por quê? Se você pensar um pãozinho, eu nem sei quanto custa, porque faz muitos anos que eu não vou numa padaria para comprar um pão. Mas assim, esse pão, ele é extremamente barato. Se você pensar um pão realmente com uma qualidade nutricional, né, com um mix de farinhas para agregar proteína, sabor, ter ali uma coisa realmente rico nutricionalmente falando, eu vou precisar ter farinhas que não são farinhas muito fáceis de achar, às vezes, e também farinhas que têm um valor agregado, porque realmente ela tem mais nutriente. Eu procuro sempre buscar uma alimentação mais orgânica, então buscar farinhas orgânicas, que eu sei que da base já vem mais nutriente. Mas assim, esse pão ele é mais caro, né? Então quando você pega lá um pão normal e um pão sem glúten, embalado, ele além de ser caro, se você olhar a quantidade de farinhas que tem lá, ele às vezes não tem nenhuma farinha de oleaginosa, não tem uma farinha proteica, não tem, é só farinha refinada, né? E eu fico assim abismada com isso, porque assim, tudo bem, dá certo, mas até que ponto isso é saudável? E aí vendem, como você falou muito bem, que eu acho que assim é muito isso, virou um marketing colocar é sem glúten. E aí a pessoa compra olhos fechados, é sem glúten, então é saudável. Ufa, tá ótimo. E Eu aí não vai ver. sei que assim, ingredientes é isso também, né? A pessoa, ela tem que ler os ingredientes e entender o que está escrito. Começou a ficar estranho, o nome que ela não sabe o que é, né? Tá cheio de coisa, de número, de código, tá na hora de largar esse produto na prateleira mesmo, né? Porque É, a gente é contra o produto industrializado, a gente tem que saber fazer as escolhas melhores. E essa questão é, eu falo sim, que tudo que é caro é bom, mas o que é bom tem um custo. tem um custo. Tem um custo. E a minha bandeira sempre é levar as pessoas para essa conscientização, para elas irem para a cozinha, largarem esse medo e irem desenvolver as suas próprias receitas, porque é muito diferente. Pode ser que no começo a pessoa, nossa, comprei essas farinhas, foi super caro. Só que na hora que ela começa a fazer o pão e ela começa a ter uma rotina, uma praticidade para desenvolver essa receita, e ela consegue agregar sabor, qualidade, saciedade, né? E realmente nutrientes ali, nossa, é outra vida. As alunas do meu último curso de pão de fermentação natural, elas ficaram assim chocadas. Para elas foi uma terapia fazer o pão. E aí, além disso, elas conseguirem saber o que está ali, porque é isso, né? Olha, o pão, mesmo de fermentação natural, que a gente consegue um tempo maior aí para conservação mesmo do pão, né? Ele não é um pão que vai demorar, vai durar um mês na geladeira, gente, a não ser que você congele. Agora, imagine, a gente pega lá um pão, né, que está ali na prateleira, ele tem, às vezes, 6 meses de prazo de validade. Como assim? Não é possível. Então, assim, essa coisa do natural passou longe, né? Porque ali ele vai ter um monte de conservante, o próprio açúcar, um monte de corante, que a gente nem sabe o nome, como você falou, começa a ficar com os nomes muito estranhos. Não, e essa coisa também, assim, não é só, como que eu disse, a gente olha a lista de ingredientes, olha tudo, mas às vezes as pessoas também ficam muito na dependência do pão, né? E é uma coisa que a gente percebe que o pão ele pode e deve fazer parte aí, né, na medida do possível, mas é claro que também aquela pessoa não tem que consumir pão igual a gente via, né? A gente vem de uma cultura relativamente recente onde tinha esse incentivo, que a pessoa comia pão no café da manhã, comia pão no lanche da tarde, lanchava pão à noite com alguma coisa, né? E esse consumo de farinha exagerado, que não, além disso, na hora do almoço, às vezes ainda comia uma massa, e de achar que entre comer pão, bolo e biscoito, ela está variando. Ela não está variando, ela faz, né? Muda um pouco, um tem mais açúcar, outro menos, um tem uma textura um pouco diferente, mas no final das contas, é a mesma coisa. Então, assim, para a gente salvar esse intestino, o pão sem glúten, ele é um recurso, né? É claro que feito da melhor forma possível, explorando bastante essa questão nutricional e de segurança em relação à contaminação, tudo isso.
Mas a gente também pode e deve explorar os outros alimentos de verdade que a gente tem acesso, né? Eu costumo dizer que Sim. o sistema Nordeste funciona muito bem, porque o sistema Nordeste o pessoal come batata doce de manhã, come a tapioca, né, recheada com um ovinho mexido, alguma coisa, né, de forma que a gente consegue melhorar esse índice glicêmico, né? Quem não sabe o que é índice Inhame. com que o açúcar sobe no sangue, né, para evitar qualquer transtorno. Então, assim, a gente aprender a explorar, porque tem aqueles dias que a gente não tem tempo de fazer a receita, né? E a gente não pode falar, nossa, o pão acabou, não sei o que eu vou comer, né? A gente precisa ter esses recursos, pensar diferente e explorar tanta coisa boa que a gente tem em termos de comida de verdade, né? E Sim, é muito engraçado, né? Esses dias eu estou preparando material para a jornada e eu estou lembrando de como foi o meu processo. E aí chegou num ponto que foi exatamente isso que eu cheguei à conclusão. Eu falei, gente, não dá. Primeiro que é super caro. Na época que eu comecei lá em 2015 era muito mais difícil, muito mais desafiador encontrar coisas assim. Encontrava uns pães que eram vendidos que eram super duros, gente. Era assim, quase parecia quebra-queixo, borrachudo, que você pegava assim, nossa, eu falei, não, vou quebrar meu dente se eu comer esse pão aí, não dá. Aí eu falei assim, não, peraí. E aí eu fui lembrar das minhas raízes, que minha mãe, ela é baiana, né? Ela veio para São Paulo muito cedo, então ela nem tem sotaque. Mas aí, como que era o café da manhã da gente? A gente não tinha pão todo dia. Ela fazia, às vezes, um cuscuz, às vezes ela fazia exatamente isso que você falou, ou uma mandioca, ou um inhame, ou uma batata doce. Eu lembro disso. E aí eu falei assim, ai, gente, peraí. Então a feira é um recurso super barato e acessível, porque a gente pode fazer a feira e na feira a gente não tem ali os vegetais são sem glúten, né? Então, aí eu passei a frequentar a feira. Nossa, era assim uma coisa, foi praticamente uma escola. Eu tive muita sorte, né, do universo ali que colocou. Eu morava muito perto ali do Parque da Água Branca, em São Paulo, e tinha uma feira orgânica, que tinha feira à noite, porque eu não tinha, na época eu trabalhava aos sábados e eu não conseguia ir na feira no sábado de manhã, que era o horário que tinha. E aí eu passei a frequentar a feira na terça noite e, nossa, ia perguntando tudo. Eu sou muito curiosa e perguntava, ai, mas isso aqui, o que que pode ser feito? Isso aqui. Aí fui aprendendo com os feirantes, eles foram me ensinando várias coisas e aí comecei a fazer isso, né? A usar os alimentos integrais, até porque também essa questão do índice glicêmico, a tapioca, pessoal, não é solução só usar tapioca todo dia, porque ela também resseca o intestino, né? É uma aí, coma, assim, de deixar isso um pouco mais saudável, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma é, crepe, colocar ela junto com o ovo, né? Ou dependendo do colocar recheio, uma linhaça, chia, isso, dá. Assim, a tapioca branquinha pura realmente não é tão interessante, mas a gente pode melhorar isso aí e usar, porque querendo ou não, é sem glúten e costuma também ter um custo acessível, mas é claro, né, concordo com você, que todos os dias não dá, né? Aliás, o que a gente viu de forma bem recente, até nesse curso de microbiota, é que a gente, para ter uma microbiota diversa, né, quanto maior a diversidade da nossa microbiota, melhora a nossa saúde, né? E para a gente ter uma microbiota diversa, a gente precisa variar bastante a alimentação, porque tem aquelas pessoas que elas ingestam o sistema de alimentação, assim, às vezes até uma alimentação super saudável, mas todo dia elas comem a com mesma coisa. certeza. É a mesma fruta no café da manhã, que nem a fruta elas variam, o mesmo pão, né? O mesmo lanche, a salada do almoço é sempre a mesma, muda pouca coisa, né? O jantar é a mesma coisa. Então, assim, se a gente mantivesse esse esquema muito engessado, a gente não vai conseguir melhora, né? Então, quanto mais diversidade da microbiota, melhor. E isso é bom também até para prevenir vários tipos de doença que a gente pode ter. É até contra-intuitivo, né? No nosso, acho que no DNA da gente, a gente realmente não quer comer todo dia a mesma coisa. Se a gente se perguntar, a gente não vai sentir vontade de comer todo dia a mesma coisa, né? Porque eu sempre falo assim, a alimentação
ela saudável, ela sim tem que ter sabor, tem que ter alegria, tem que ter essa diversidade. E, nossa, foi uma mudança tão radical assim, que eu lembro de ver meus pratos ficarem cada vez mais coloridos, né? Porque as cores dos vegetais, elas são muito diversas, e às vezes você encontra uma batata doce roxa, às vezes você encontra uma batata doce laranja, às vezes você tá ali... Ah, outro dia encontrei o quê? Uma beterraba, ela é laranja por fora, só que quando você descasca e assa ela, ela é amarela. Nossa, incrível! Então, assim, essa curiosidade, esse movimento é o que realmente a gente incentiva, né, numa alimentação sem glúten e, na verdade, em qualquer alimentação, né? Acho que isso é a base mesmo. O que eu E procuro acho que celíacos é isso, às vezes ele descobre uma alimentação tão mais saudável, ele vai ter tanta melhora de coisas até que muitas vezes ele não associa, né? A alimentação que não é legal que ele tem, independente da questão do glúten, mas às vezes por processo realmente inflamatório, que é uma nova vida, né? É uma nova vida. é, A mudança é sempre para melhor. É claro que desde que a pessoa se abra para experimentar esses sabores, né? E esse contato, igual você falou, com o alimento de verdade, com a feira, né? De buscar esses produtores, principalmente de orgânicos, que às vezes a gente consegue comprar diretamente com eles. Então, o preço fica melhor, né? Tem várias melhor, muito melhor. entregas assim de cestas semanais. A gente vê vários projetos espalhados pelo Brasil. E aqui em Belo Horizonte a gente tem também alguns produtores, alguns fornecedores que entregam, né, semanalmente, o pessoal faz por assinatura. Então tem, a coisa está cada dia mais fácil da gente conseguir ter uma alimentação melhor, né? E essa questão do orgânico não é simplesmente não ter só a questão de não ter o agrotóxico. São alimentos que nutricionalmente eles são muito mais ricos. Então, na medida do possível, quem puder consumir, adquirir, manter, às vezes naquela semana ali, dependendo de tudo que você for preparar ou cozinhar, às vezes não tem tudo orgânico como você gostaria, mas o máximo que você puder fazer já é bastante, né? Já ajuda Já é muito. bastante. Então, assim, É, é, e realmente os horizontes, porque o caminho é esse, né? E tanto para quem tem a sensibilidade, quanto para quem tem a doença celíaca, quanto para quem realmente quer um estilo de vida melhor, né? E evitar muitas outras coisas. E eu sinto que é isso mesmo que você falou, assim, eu fui perceber que eu tinha começado mais simples, né? Que foi dos alimentos ali integrais, colocar mais diversidade, muita coisa. Eu achava que eu não gostava porque eu não sentia o sabor, porque eu só comprava embalado e às vezes com um monte, empanado, com farinha, com um monte de coisa assim. E aí eu fui descobrindo os sabores de outros alimentos. E esse movimento é muito legal quando a gente se coloca nessa posição de curiosidade, de colocar, de aprender, de colocar novos sabores. E essa questão do orgânico é realmente assim, nossa, muito importante, porque muitas vezes a bandeira que a gente vê é a que a gente encontra em grandes redes, né, de mercados, que geralmente eles colocam orgânico e já com preço muito maior. E E com aí menos quando a gente também, né? com menos variedade também. E aí quando a gente tem hoje, né, com essa, eu sempre falo, com a internet, a gente conseguiu várias maneiras de entrar em contato com pessoas, né? E a gente tem vários lugares que se colocam nesse movimento, tem centros. Em São Paulo tem o Instituto Chão, que pega vários produtores de vários lugares do Brasil inteiro e trazem produtos assim com valor acessível. Então a gente encontra sim muita coisa boa, só precisa ter essa iniciativa, né? E realmente é muito diferente. Olha, vou te falar que assim eu fiquei chocada porque eu sou a pessoa, né, do experimento. A minha base de formação é física, Glaucia. Oh, Então eu sou assim, eu quero ver, eu quero experimentar, eu quero fazer. E aí, quando eu fui começar esse processo de aprender a fermentação natural, foi o ano passado que eu me coloquei, não, agora eu vou aprender a fermentação natural. Aí eu comecei a testar as farinhas. E assim, vou te falar a diferença que foi quando eu coloquei uma farinha orgânica. É assim,
fermento natural, ele ficou ótimo. Ele cresceu, ele se desenvolveu. Sabe uma coisa assim? Eu falei, gente, olha isso. Isso mostra claramente para mim o quanto o alimento orgânico ele tem muito mais energia vital do que um alimento que a gente compra, que às vezes passa por processos, né? É desde uma temperatura alta que destrói o nutriente, é processo para deixar, aumentar o tempo de prateleira e deixar ele mais tempo ali disponível e sem nenhum fungo, nenhuma bactéria, enfim, acaba destruindo muitos nutrientes. Então, eu sempre voto por essa coisa também. Assim, eu passei desde esse conhecimento, né, de feira e tudo mais, a priorizar o básico. Então, assim, não dá para ter tudo orgânico, mas o que eu posso fazer? O que eu consigo comprar? Isso aqui realmente vale a pena, né? Tem até alguns alimentos, se vocês buscarem, que tem um grau, né, maior de absorção de agrotóxico, tem outros que não, mas sempre possível. E também esse movimento de comprar de pessoas, né? Então, quando eu compro direto do produtor, gente, é uma história que ele traz do alimento. Eu lembro assim da pessoa pegar a raiz e falar, nossa, eu colhi hoje, trouxe aqui para a feira. Então é uma troca muito boa de energia, né, e de tudo que a gente consegue ter. E quanto mais a gente fizer esse movimento, mais eu acredito que a alimentação orgânica, os produtos orgânicos vão baratear, né, porque eles vão ter mais saída também. Eles vão ficar mais acessíveis e a questão também super importante da gente ter esse contato com a comida, ter o contato com o produtor, saber de onde esse alimento veio, a questão da contaminação do glúten, ela reduz muito, fica muito mais fácil a pessoa ter domínio da situação, né? No caso, se acontecer algum grau de contaminação cruzada, alguma coisa, ela vai ter uma ideia de onde aquele pode ter vindo, né? Porque quando ela prepara o próprio alimento, ela tem ideia de onde vem ele, a matéria-prima, né? Hoje em dia, com a questão também da própria legislação, onde as indústrias têm realmente que informar se tem algum grau de contaminação cruzada ou não. E o que a gente orienta também o celíaco, se tiver qualquer dúvida, entrar em contato com o fabricante e procurar saber de fato aquela informação, porque ainda tem empresa que rotula errado, ainda tem empresa que, dependendo do caso, ainda tem produto antigo, né? Antes daquilo ali, até que agora já nem tanto, né? Mas por um momento, no momento de transição da legislação, tinha empresa que ainda tinha produto na prateleira dos mercados com contaminação cruzada, mas informando que não, porque não tinha ainda, não era obrigada a falar que isso existia, né? Então foi um momento bastante difícil. E com a legislação atual, a pessoa sabe, por exemplo, se ela comprar uma lentilha contaminada por glúten, porque uma lentilha, por exemplo, ela não tem glúten nela, né? Naturalmente não. Colada num ambiente, hoje a empresa é obrigada a informar, porque antes ela comia aquela lentilha porque não tinha glúten e não entendia porque que ela passava mal, né? E chegava até a achar que a lentilha fazia mal. E muitas vezes não é a lentilha que está fazendo mal, era aquele ambiente todo do processamento. Então, assim, quando a gente tenta usar os produtos mais naturais, ter uma ideia da procedência de fato, né, daquilo, e a questão de procurar também usar os industrializados, que são melhores, né, de melhor escolha que a gente pode fazer, mas de empresas que têm esse trabalho sério por trás, é a forma melhor que a gente tem de controlar tanto a doença celíaca quanto a sensibilidade, né, no caso do que a gente não fugir do tema, assim, né? Formas que a gente tem de ter mais domínio, porque são situações onde a alimentação é que vai mandar, né? Não tem remédio nenhum, como eu já falei. A gente tem várias coisas aí para melhorar, amenizar sintomas, etc e tal, mas a gente precisa, sim, evitar que eles aconteçam. E com a alimentação correta que a gente vai fazer isso. Então, é uma coisa até que eu gostaria também de falar, né? Muitas vezes a pessoa tem todo esse cuidado com a compra, com a manipulação, etc e tal. Mas eu vejo também que muitos dos boicotes que os celíacos sofrem, eles são dentro de casa. Né? Às vezes aquela pessoa que de repente chega comendo aquela coisa com glúten, aquele biscoito, aquele pão, né? Que usa, por exemplo, deixa aquela mesa toda esfarelada, né? Com aqueles fragmentos ali de glúten, que às vezes usam um equipamento, um utensílio e contamina. Então, para esses casos também, onde as pessoas convivem com pessoas que não vão entrar no esquema dietético que ela tem que entrar, né? Que o celíaco tem que entrar, tem que realmente deixar isso muito claro em casa, o que é de cada um,
quais utensílios, quais os panos de prato, quais a bucha para lavar, né? Porque tudo isso Tem que daí... separar tudo, né? Tem que separar tudo. E deixar realmente um espaço isolado, certos ingredientes, né? Ter um forninho próprio só para aquela pessoa, ou uma torradeira, uma misteira, alguma coisa, mas tem que ser de uso exclusivo para coisa sem glúten, não pode misturar, e não é frescura, né? Porque tudo isso passa por contaminação. Então, assim, não adianta também ter todo esse cuidado com o preparo, com a compra, porque, né, dá um certo trabalho inicial Tá. de localizar e descobrir onde tem tudo que você precisa. E o ambiente de casa, ele não ajuda. Se no seu local de trabalho, as pessoas, às vezes, né, muitas vezes ela tem realmente que levar tudo de casa que ela for consumir, se isolar num canto para comer, né? E hoje em dia, em questão de pandemia, isso está ainda mais complicado, porque tem que tirar a máscara, põe a máscara, né? Além da contaminação, a gente tem que ter outros tipos de preocupação também, mas que as pessoas possam também ter esse olhar de cuidado com aquele celíaco. Ela não precisa, às vezes, fazer a mesma dieta, se for o caso, às vezes, no local de trabalho, etc. e tal, mas que ela tenha esse respeito, esse cuidado, né, essa preocupação de tentar deixar aquela pessoa ali o mais saudável, né, de não prejudicar. Sim, isso é muito importante, porque assim, não é brincadeira, né? Não é uma coisa assim que é fácil. Para a pessoa que passa por isso já é um desafio mesmo. Isso. E, e, e aí, quando a gente encontra esses boicotes, é muito grave, né? Eu ia até te perguntar assim, né? Um paciente que, no caso, ele tem ou a sensibilidade ou uma doença celíaca, se ele não cuida e ele come glúten o tempo todo, ele continua agredindo o intestino. Chega uma hora que não tem mais condições, né? Acontece isso? Acontece, até chega num caso, um grau muito elevado, assim, vamos dizer, piorado, né, da doença celíaca, que é o que a gente chama de doença celíaca refratária. O que é isso? É como aquela parte, ela é tão agredida do intestino, que é como se fossem as velocidades, é como se eu tivesse aqui, as velocidades são as estruturas onde eu tenho absorção dos nutrientes. Então, a partir do momento que eu tenho a contaminação com glúten, eu vou perdendo essas estruturas, elas vão tanto abrindo fendas, né, quanto elas vão atrofiando, tá? Quando elas atrofiam, o alimento ele passa aqui, ele não consegue ser absorvido, porque o papel da velocidade é exatamente absorver, né, aquilo que a gente precisa do alimento. Se eu tenho uma destruição dessa parte do intestino, que é o que acontece, eu vou ter essa perda de estrutura. Em alguns casos, onde a agressão ela é tão crônica, que mesmo se eu, depois de muito tempo, fizer a retirada do glúten, resolver seguir a dieta, eu posso não regenerar isso mais, né? E se eu não regenerar, eu não tenho absorção. E essa pessoa evolui para uma forma que a gente chama de doença celíaca refratária, que é super grave e ela morre de desnutrição severa, porque ela não absorve mais nada quase, né? Então, é um quadro muito grave. As pessoas não podem brincar com isso. E exatamente por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado para não ficar fazendo essa agressão de tempos em tempos, ou achar que hoje pode, né? Só hoje não tem problema, é só um pouquinho, né? Não, qualquer faz muita diferença, faz estrago, tem pessoas que são super sensíveis, né? Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia assim, do quanto que a gente, que o organismo do celíaco já sente o estrago, se a gente pegar aquele pacotinho de sal de 1 grama e dividir por 1000 partes, 1000 partes, Nossa, 1000? 25 partes, depois que eu dividir por 1000, elas já são capazes de causar um estrago. Nossa, muito pouco. Muito pouco, é o que a gente chama de 25 ppm, né? Então, assim, realmente, por isso essa questão do ambiente ela é tão importante. Não precisa, às vezes, a pessoa comer um pão. Às vezes, só de estar num ambiente contaminado, aquilo ali já vai fazer um estrago para ela. Nossa, é muito sério, gente, é muito sério mesmo. E eu vejo que, assim, tem até uma pergunta sobre a questão da castanha de caju e um monte de coisas, assim. É isso que a gente está falando, né? Uma pessoa que tem uma sensibilidade ao glúten ou uma doença celíaca, ela tem que tomar o mesmo cuidado. E para garantir que o intestino funcione bem, isso é fundamental que a dieta seja variada. Que mesmo que ela tire o glúten, ela não coma sempre só as mesmas coisas, né?
e de preferência que a gente traga esse reino vegetal, né, da feira, com mais legumes, com mais nutrientes, também para a vida da pessoa, porque isso vai fazer toda a diferença. E quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a entender, né, Glaucia, que não dá, por exemplo, eu parei de comer isso, agora eu vou comer só aquilo. Não, não dá. Não dá para comer só castanha toda hora, não dá para comer 10 mil ovos todo dia. Então, assim, tudo que a gente. Não, além de não ser sustentável, são alimentos que às vezes podem ser alergênicos. Então a gente vê isso também. Sim, A pessoa tira uma coisa e coloca outra, começa a consumir aquilo com tanta frequência que depois de um tempo ela está alérgica àquilo. Ela desenvolve é, alérgica para aquilo, né? E outra coisa que eu acho importante falar também é que intestino saudável não é só aquele que funciona todos os dias. Tem paciente que o intestino funciona todos os dias, mas o intestino está destruído. Né? Assim, ele está super inflamado, ele está super machucado, vamos dizer assim, né? Super permeável e não adianta só ir ao banheiro todos os dias. A consistência dessas fezes, o aspecto, né? Tudo isso, além do trânsito aí, acontecer da melhor forma, aí, seja diariamente, tem pacientes que às vezes o intestino funciona a cada 2 dias, está mais saudável do que uns que às vezes todos os dias funcionam, mas assim, é uma diarreia diária, um super preso, é. né? Ou tem Sim. imunes. É, eu mesmo, quando eu descobri minha doença inflamatória intestinal, eu fiquei bem chocada, porque eu achava que o intestino funcionava todo dia, mas não é isso, né? É exatamente o que a gente está discutindo. São várias coisas, e nunca, eu sinto pelo menos isso, né? Nunca é de um dia para o outro, né, Gláucia? É uma coisa que você vai fazendo constantemente. Então, comer o mesmo como você falou, né? Eu fiquei chocada com esse exemplo que você deu, mas assim, é, se variar para você é comer pão no café da manhã, no lanche da tarde comer uma bolacha recheada, no almoço comer, sei lá, macarrão, e depois à noite fazer um lanche com outro tipo de pão, né? É muito grave, porque eu vejo que assim é muito raro a gente ver alimentos do reino vegetal e eu sou apaixonada pelos brotos germinados, né? Na mesa. E olha que aqui no Brasil a gente tem uma variedade imensa, né? De legumes. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar gastronomia, eu conhecia muito pouco. Eu fiquei chocada com quanto de coisa tinha que eu não conhecia. E aí é isso, né? Eu acho que é trazer mais essa realidade para a gente ir construindo. E eu sempre falo, né? Isso parte da minha experiência mesmo. Comece aos poucos. Vai dar É, aquele passinho de bebê mesmo. Eu vou experimentar agora, sei lá, nunca comi escarola, vou experimentar. Eu compro sempre essa couve, esse tipo de couve. Vou agora experimentar uma couve que é diferente. E aí, aos poucos, você vai trazendo mais nutrientes, né? Também. e o corpo agradece, né? E manter também essas pessoas que têm, seja doença celíaca, seja sensibilidade, ou seja outras doenças autoimunes, né, que muitas delas envolvem a questão do intestino, é manter também esse acompanhamento, manter os exames, né? Isso é fundamental. Ver que tem que ter uma alimentação saudável, sim, se necessário fazer alguma suplementação, mas é claro que tem em mente que a suplementação ela não substitui uma alimentação de forma nenhuma, são coisas diferentes, são ferramentas a mais que a gente tem, mas que sem a base da alimentação realmente a gente não caminha, né? Então é por aí, é bem isso mesmo. Obrigada, Glaucia. Muito, muito. Nossa, foi muita coisa que a gente trouxe aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão aí nesse processo, que estão nessa busca, né, por entender e ter também saúde, porque quando a gente está com saúde, vitalidade, energia, a vida fica muito mais feliz, né? E que bom que você tem esse trabalho muito importante de ajudar as pessoas, né, de dar esse suporte mesmo. E é isso, gente. Olha, profissionais que têm esse conhecimento, que sabem olhar o seu caso e chegar no diagnóstico correto, ele é muito raro. Eu vejo que é assim, né? A gente vê que são poucas pessoas que têm esse cuidado mesmo com os pacientes. Então, eu tive muita alegria de te conhecer e estou muito grata aí de você ter contribuído comigo e ter passado essa informação muito rica
para todo mundo aqui. A live vai ficar gravada, depois eu vou também passar para a Gláucia, vamos ver. Eu não sei se consegue depois subir lá no seu, né? Uhum. Eu vou ver se eu consigo deixar lá, né, para quem quiser, e até para o pessoal também que não conseguiu assistir ao vivo, a gente deixa gravado para ter uma outra oportunidade, ou se quiser checar de novo, ouvir de novo alguma informação, né? Então, agradeço muito pelo convite, agradeço também até o apoio aí que a gente teve de algumas ACELBRAs, que são associações de celíacos, e FENACELBRA na divulgação da live, porque vários celíacos estão ali, várias pessoas com sensibilidade também, né? Então, buscando informação, buscando um apoio aí, formas de introduzir e organizar essa questão de alimentação, né? Desejo muito sucesso no seu trabalho, agradeço a oportunidade de falar um pouco aí para o pessoal, né? Espero que seu caminho também seja de muita coisa boa na gastronomia, saúde, né? E sempre de muito sucesso, porque é isso, né? A gente vê que o mundo vai colocando na nossa vida as pessoas que estão na mesma sintonia, né? Então, Sintonia. é legal também a gente ter se encontrado aí nesse curso que a gente fez. E com certeza vamos juntas, né? Que pena a gente estar geograficamente distante, mas estamos aqui. Sim. Ah, mas é o que você falou, né, Glaucia? É uma das coisas que eu acho que isso veio para ficar. Nossa, eu estou super feliz com isso, realmente. Dessa possibilidade da gente até ter consultas, né? Com Isso, médicos, com nutricionistas, com equipes que a gente nunca ia poder, pelo tempo e a distância, fisicamente ficaria impossível, né, para a nossa rotina. Mas a gente consegue. E isso é muito rico, gente, a gente poder aproveitar isso. Tem pergunta que tinha aqui na caixinha que a gente já respondeu, se a gente consegue diagnosticar a doença celíaca por endoscopia. Então, assim, gente, olha, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem mandar também no direct pra gente, a gente mas eu precisa acho que foi, assim, muito rico, porque realmente é para conscientizar, né, e trazer essa clareza para a pessoa. E também para entender a gravidade da situação, porque não é uma coisa assim, não é frescura, tá? Nossa, o que eu mais ouvi, Glaucia, não sei se você também passou por isso quando você começou quando você tirou o glúten, quando você percebeu, que era frescura, assim. Não é, gente, é muito sério. E o que mais a gente quer, né, ver na nossa família, nós mesmos, é a gente com essa energia vital, com essa alegria, e usar esses recursos, né, com orientação, sempre eu falo com orientação do profissional, e também a gente fazer esse movimento de mudar, né, a chave, buscando novas alternativas. Nossa, a minha vida é completamente diferente do que eu tinha em 2015. E eu devo muito para esse processo a doença, às vezes a gente olha, né? É bem desafiador, mas ela também pode ser um motor aí para a gente mudar. Então, eu fico muito feliz que a gente está nesse processo. E eu vou colocar depois na live o Instagram da Gláucia também, quem quiser, ela também atende online, né? Pode também ajudar vocês. E eu fico muito grata por vocês estarem juntos aqui e pelo tempo de vocês para a gente discutir aqui. Nossa, 1 hora já, Gláucia. mas tá com a gente. A gente até queria ficar. É, não, vamos encerrar. Tá bom, gente, boa noite, muito grata. Até uma próxima. Até. Boa noite. Tchau. Tchau.